Rose with the left hand. Charge. Derrick Rose again. Oh my God. Rose penetrates on Lillard. Oh! Sensational reverse for Derrick Rose. Wish he would look for his shot right there. Derrick Rose nasceu em 4 de outubro de 88, em Englewood, no sul de Chicago. Englewood é um daqueles bairros que nem Uber aceita. Violência, tráfico, poucas oportunidades. Rose cresceu em uma casa simples, com sua mãe Brenda Rose e seus 3 irmãos mais velhos, Reggie, Dwayne e Alan. Em várias entrevistas sua mãe admite: "Eu não queria que ele fosse famoso, eu queria só que ele estivesse vivo." Os irmãos mais velhos jogavam basquete e tinham ligação com a rua. Foram eles que ensinaram Derrick a se proteger. Rose, no ensino médio, estudou na Simeon Career Academy. Ele só jogava basquete por diversão, querendo arrumar um jeito de sair da pobreza, e o que desse pra tirar disso já era lucro. No seu ensino médio, os jornalistas já colocavam ele como o segundo melhor armador da história de Chicago, só atrás de Isaiah Thomas. Entre 2005 e 2007, Rose conquistou 2 títulos estaduais, o prêmio de melhor jogador do ano em Illinois, mais de 20 pontos por jogos nas últimas temporadas, e foi top 5 prospectos do país. Além do time da escola, seu irmão Reggie fundou um time AAU, chamado Mean Streets Express, para Rose jogar e se desenvolver, e também para fugir da ganância dos empresários, já que até a Nike queria patrocinar o menino. Nessa época, Rose também trabalhava alguns dias para ajudar em casa. Para ver o nível de comprometimento, mesmo um dia antes da sua formatura, Rose foi treinar sozinho no ginásio da escola. Chicago, que ainda sentia falta de Jordan, viu algo de diferente naquele garoto. Em 2007, Rose escolheu a Universidade de Memphis, treinada por John Calipari, um técnico conhecido por preparar jogadores para a NBA. Nos seus primeiros jogos, ele passava horas treinando. Quando seu técnico perguntou: "Pra que tudo isso, Rose?", ele respondeu: "Eu tenho medo de não ser bom o suficiente." No seu ano de faculdade, ele teve médias de 15 pontos, 5 assistências e 5 rebotes, com 48% de aproveitamento. Memphis chegou à final da NCAA invicto, e no jogo decisivo contra Kansas, Rose foi o melhor jogador em quadra. Ele atacou, defendeu, não se escondeu, mas Memphis perdeu na prorrogação. Pelo menos o garoto se mostrou para a liga. Depois de um tempo, o time teve problemas burocráticos com as notas de Rose, o que anos depois levou à anulação oficial da campanha. Mas esportivamente ninguém duvidava. Rose estava mais que pronto para a NBA. O Chicago tinha 1,7% de chance de vencer a loteria do draft de 2008. Mas incrivelmente, a história de LeBron e Patrick Ewing se repetiu, e com menos de 2% de chance, o Bulls ganhou a primeira escolha do draft. Para vários times a escolha era óbvia. Michael Beasley era o melhor jogador do draft. Em Chicago, todos os armadores queriam Beasley e todos os alas queriam Rose. Chicago tinha medo que as más influências atrapalhassem o garoto. Mas depois de conhecer a família que ele tinha, eles sabiam que ele seria a melhor escolha. E a hora do draft chega. With the first pick in the 2008 NBA Draft, the Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Memphis. O estado e toda a torcida comemora. Era como se Jordan tivesse voltado. Na sua cidade natal, eles fazem festa, porque a maioria conhecia Derrick. O garoto crescido em Chicago iria salvar o time da má fase. Na sua temporada de calouro, o Bulls era uma franquia perdida desde o fim da era Jordan. Vários projetos falharam. O time tinha Ben Johnson, o sexto homem pontuador, Drew Gooden, de ala pivô, Luol Deng, um ala completo e ótimo na defesa, Joakim Noah, um bom pivô, e Kirk Heinrich, um armador mais defensivo. Mesmo assim, na fase ruim do time, Rose respondeu. Como calouro, ele teve médias de 17 pontos, 6 assistências e 4 rebotes, e ganhou o prêmio de calouro do ano.
Mesmo com uma campanha de 41 vitórias e 41 derrotas, o Bulls chegou nos playoffs. Rose era agressivo, não dependia de arremesso, ele atacava o aro. Seu físico já era de veterano, e ele era rápido, mas nunca afobado. Freava e acelerava na hora certa para quebrar o marcador. Na sua primeira rodada de playoff, Rose ia enfrentar os Celtics de Ray Allen, Paul Pierce e Rajon Rondo, que eram os atuais campeões da NBA. No seu primeiro jogo ele fez 36 pontos e 11 assistências, quebrando o recorde de pontuação em uma estreia de playoff. No jogo 4 ele ficou a uma assistência de um triplo-duplo. A série chegou ao jogo 7. Rose fez 18, Ben Gordon fez 33 e Noah pegou 15 rebotes. Mas depois do primeiro quarto, só Boston liderou, e eles passaram em 7 jogos. Rose se destacou em todos os jogos, mas suas expectativas eram tão altas que um jogo de 18 pontos pareceu ruim. Ele quebrou o recorde de média nos playoffs de um calouro pelo Bulls. Derrick Rose se provou ser uma estrela. Não sentiu os playoffs, enfrentou Boston de igual para igual. Chicago saiu eliminado, mas com identidade, esperança e um líder definido para os próximos anos. Na segunda temporada, Rose melhorou em todos os aspectos, mais agressivo, mais líder, mais responsável. Suas médias subiram para 21 pontos e 6 assistências, e ele foi All-Star. Ben Gordon e Larry Hughes saíram do time. Ted Gibson chegou pelo draft. E o time repetiu o recorde neutro de 41 vitórias e 41 derrotas. Nos playoffs, eles enfrentaram Cleveland de LeBron na primeira rodada. Rose teve 30 pontos e 10 assistências no jogo 1, e 27 pontos e 7 assistências de média no resto da série, junto com Noah, que teve média de duplo-duplo. Cleveland venceu em 5 jogos. Nessa temporada, Bulls perdeu o poder ofensivo, e todo o ataque passava por Rose. Mas para competir precisavam de mais talento ao redor dele, ou até uma mudança técnica. E logo no seu segundo ano, ele já era o principal líder do time. Até que em 2010, Vinny Del Negro é demitido e chega Tom Thibodeau. Kirk Herbstreit sai e chega Carlos Boozer e Kyle Korver. Thibodeau transforma o Bulls numa máquina. Jogo físico, minutos altos, intensidade. Rose vira o motor de tudo, e ele também é All-Star e All-NBA First Team. As médias de Rose sobem para 25 pontos e 8 assistências, e o Bulls tem a melhor campanha da NBA, com 62 vitórias. Derrick Rose vence o MVP aos 22 anos, sendo o mais jovem da história a ganhar isso. E isso foi principalmente pelo estilo de Thibodeau e de Rose. Muito uso dos titulares, pouco descanso, ataque à cesta, enterradas violentas. Os pivôs desistiam de bloquear Rose, com medo de tomar enterradas. Rose jogava como se o corpo fosse infinito. Nos playoffs, eles começaram pegando os Pacers de Danny Granger e abriram 3-0 com Rose fazendo 2 jogos de 35 mais pontos. Rose e Luol Deng fazendo a armação e Noah defendendo o garrafão, e eles fecharam a série em 5 jogos. Na primeira vez de Rose numa segunda rodada, eles pegaram Atlanta, de Joe Johnson, Jamal Crawford, Al Horford. No jogo 1, Rose faz 24 e 10 assistências. Johnson faz 34 por Atlanta e Deng faz 21, mas os Bulls começam perdendo. No jogo 2, Rose faz 25 e 10 assistências, e no 3, Rose faz 44, ajudando Chicago a virar a série. Atlanta empata, e no jogo 6 decisivo, Boozer faz 23 e 10 rebotes, e Rose faz 12 assistências, fechando a série em 4-2 e indo para as finais do leste. Nas finais do leste, eles só tinham um obstáculo, bem pequeno, o Miami Heat de LeBron, Bosh, Wade e Mike Bibby. E o incrível é que Chicago começou vencendo a série com 28 de Rose, 21 de Deng e Miami jogando mal. Mas depois disso, Miami venceu 4 jogos e acabou com a série. O Bulls virou o melhor time da temporada regular, com defesa e ataque organizado ao redor de Rose, que assumiu o protagonismo total.
decidiu jogos e conquistou o MVP mais jovem da história da NBA. O único obstáculo foi aquele monstro de super time de Miami. Para a temporada 11-12, Butler chegou pelo draft. Rose não estava 100%, mas jogou. Essa temporada só teve 66 jogos, e Chicago venceu 50 deles. Rose teve médias de 22 pontos e 8 assistências, sendo pela terceira vez All-Star. Nos playoffs, eles enfrentaram os 76ers, de Jrue Holiday, Elton Brand e Iguodala. Era 28 de abril de 2012, no jogo 1 dos playoffs contra o Philadelphia 76ers. O Bulls vencia por 12 pontos, faltando menos de 2 minutos. Rose já tinha 23 e 9 assistências, quando ele parte para mais uma infiltração normal. Ele infiltra e cai no chão. Sem contato nenhum, o joelho esquerdo dele cede. A arena fica em silêncio. Pouco tempo depois veio a confirmação. Ruptura do ligamento cruzado anterior, a pior lesão possível. O Bulls perdeu a série em 6 jogos, e perdeu algo maior ainda. Pro próximo ano, sem Rose o ano inteiro, o Bulls se reinventou como um time 100% coletivo. Mesmo com as limitações, eles terminaram com 45 vitórias e vaga nos playoffs, onde eles eliminaram o Brooklyn Nets na primeira rodada, antes de cair pro Heat na segunda de novo. E isso foi a prova de que Chicago continuava competitivo, mesmo sem a sua estrela. Para 13-14, ele voltou depois de 18 meses, mas depois de jogar só 10 jogos, ele rompe o menisco do joelho direito sozinho e perde o resto da temporada. O Bulls ficou em segundo no leste, mas perdeu para Washington na primeira rodada. No próximo ano, Rose volta, e Paul Gasol chega. Rose joga 51 jogos com média de 18 pontos e 5 assistências. Butler é o Most Improved Player e o time consegue 50 vitórias. Nos playoffs, eles começam enfrentando Milwaukee, de Giannis e Middleton. Com o Gasol e Butler jogando muito, Rose tinha que fazer menos coisa em quadra. Com 23 no primeiro jogo, 31 de Jimmy no segundo, e no jogo 3, uma dupla prorrogação, Rose faz 34 e 8 assistências. Milwaukee quase empata, deixando em 3-2, mas jogando muito bem, o time de Chicago avança. Na segunda rodada, eles pegam o Cleveland, de LeBron e Kyrie. No jogo 1, Rose faz 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Gasol joga muito e Chicago vence. No jogo 2, a dupla de Cleveland amassa e empata a série. No 3, Rose faz 30 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. E o jogo estava empatado, faltando 3 segundos. E Thibodeau pede tempo e dá a bola na mão de Rose. Rose trying to get open, fires away. Chicago volta a liderar. Rose faz 31 no jogo 4 e mantém esse nível. Mas LeBron lidera Cleveland e vence os 3 próximos jogos, fechando a série. Rose ainda era decisivo, mas já não era dominante fisicamente. O elenco era bem mais talentoso, mas tinham conflitos internos, e o Bulls começava a sair das mãos do Rose para a liderança de Butler. A temporada 15-16 simbolizou o encerramento definitivo do ciclo de Derrick Rose em Chicago. Mesmo com média de 16 pontos e 5 assistências, o Bulls foi um time sem identidade. Tom Thibodeau saiu, Butler assumiu liderança e Rose já não era mais a voz principal do elenco. As lesões de joelho limitaram seu jogo e regularidade. O time terminou com 42 vitórias, fora dos playoffs, e a franquia decidiu trocar ele no final da temporada, encerrando a passagem do jogador crescido em Chicago pelo time da sua terra natal. No Knicks em 16-17, Rose ainda mostrou capacidade, com cerca de 18 pontos por jogo, mas jogando em um time caótico. O time teve só 31 vitórias,
sem organização e com problemas de vestiário. A relação com Phil Jackson foi ruim, e ele dividia espaço com Carmelo e Porzingis. Sem playoffs, ficou claro que Rose ainda podia pontuar, mas já não tinha condição de liderar uma equipe. Ele foi trocado para Cleveland por uma escolha de segunda rodada. A passagem pelo Cavaliers foi curta e frustrante. Com médias baixas em torno de 9 pontos, Rose não achou espaço. Lesões e falta de ritmo dificultaram ainda mais sua situação, e ele acabou sendo dispensado depois de jogar só 16 jogos, chegando ao ponto mais baixo da sua carreira, com dúvidas reais sobre seu futuro na NBA. Ainda na mesma temporada, Rose reencontrou Tom Thibodeau e Jimmy Butler em Minnesota. Com um papel reduzido, ele voltou a ser eficiente e protagonizou o momento mais emocional da sua carreira depois da lesão. Foram 50 pontos contra o Utah em 2018. O jogo não teve nenhum impacto em campanha ou playoff, mas simbolizou sua redenção pessoal e o respeito reconquistado dentro da liga. Em 18-19, ele viveu sua melhor temporada desde o auge. O Timberwolves ficou fora dos playoffs, mas Rose foi um dos principais destaques do time. Foi um ano que ele aceitou um papel menor e mostrou que ainda podia ser decisivo. Quando acabou seu contrato, ele assinou por 2 anos com os Pistons. O time estava em reconstrução, sem nenhuma ambição de título, e Rose queria ser titular. Ele teve média de 18 pontos e mais de 5 assistências. A relação com o elenco foi boa, e o controle dos seus minutos refletia sua condição física. Foi um período de se reafirmar na liga, em um projeto parado. Quando seu contrato acabou, ele assinou de novo para os Knicks. Em 21 até 23, ele jogou pelos Knicks. Na sua segunda passagem pelos Knicks, Rose já jogava em média só 12 minutos. O time foi até competitivo em alguns momentos. Seu maior valor passou a ser fora da quadra, liderança, experiência e mentoria a jovens, como Emmanuel Quickley. Problemas físicos limitaram ainda mais sua presença. Em 23, eles até chegaram aos playoffs, mas caíram na segunda rodada para Miami, sem nenhum destaque de Rose. Derrick Rose se aposentou oficialmente depois da temporada 22-23, encerrando sua carreira na segunda passagem pelo New York Knicks. Sua aposentadoria marcou o fim de mais de 15 temporadas na NBA, desde o início explosivo em 2008 até o final em 2023. Sua carreira foi definida pelo auge precoce como MVP mais jovem da história, seguido por lesões e várias reinvenções. Esse encerramento simboliza resiliência, superação e adaptação, deixando um legado que inspira dentro e fora das quadras. Após se aposentar, Rose seguiu no basquete, atuando em mentoria de jovens, participação em eventos da NBA e compartilhando experiências sobre recuperação física e mental. Ele virou referência em como lidar com adversidades, além de ser inspiração para jogadores e fãs. Sua carreira, marcada por lesões, se transformou em um símbolo de coragem e resistência. Ele inspira gerações a acreditar, lutar e, mais importante, nunca desistir.